Você já deve ter se perguntado o porquê que existem três escalas menores, sendo que só há uma escala maior. Quando a gente aprende a nossa primeira escala maior, né, a escala de Dó geralmente aqui, a gente aprende uma escala maior e não tem nenhum outro nome, escala maior alguma coisa, escala maior outra coisa. Só que quando a gente vai aprender as escalas menores, a gente nunca aprende a escala menor simplesmente, a gente aprende escala menor natural, escala menor harmônica, escala menor melódica. E por que tem tanta variedade de escala menor assim? Meu nome é Denis Carmonaro, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado em composição e regência e tenho mestrado em musicologia. Não se esquece de inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para me dar uma força. E nesse vídeo eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Bem, a história das escalas ocidentais é um assunto que levaria um vídeo muito grande, então não vou poder contar ela inteira aqui, né? Porque ela remonta à Grécia Antiga, né? A Pitágoras, por exemplo, já trabalhava com escalas que deram origem às escalas usadas ali pelos gregos, que depois influenciou a música da Idade Média. Porque os padres, né, a Igreja Católica no geral, tinha domínio de muitos textos gregos, né? E muitos deles sobre música. Inclusive há uma confusão entre modos gregos, modos eclesiásticos, né, escalas no geral. Esse é um assunto também para outro vídeo. Mas os modos que os gregos usavam, né, que eram escalas, né, modo é basicamente a mesma coisa que escala, né, tem algumas diferenças, mas para nós aqui eu não vou falar, né, elas são basicamente a mesma coisa. Não são os mesmos modos ditos gregos, né, que a gente ouve falar hoje em dia e que alguns chamam na Idade Média também, né, que usavam os modos gregos ali e que o certo é falar modos eclesiásticos, né. Então tudo isso é diferente, mas vai dar origem, né, ao que a gente chamou de escala maior, escala menor atual. Para esse vídeo eu vou usar o que se cristalizou ali a partir da Renascença, né, no começo da Renascença, ali em 1400 até 1500, onde os modos eclesiásticos eles se tornaram bastante já usados, né, conhecidos, inclusive pela música secular, que eles também eram usados. Mas a questão é, basicamente a música era organizada em modos, né, e esses modos usavam as mesmas notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, só que partindo de cada nota dessa escala. Então a gente tinha Dó maior, né, que era chamado de jônio na época, né? Então Dó jônio, por exemplo, aí o Ré, né, que era o dórico, depois o frígio, né, que é a saia de Mi, o Fá lídio, saia de Fá, né? Saindo de Sol, que era Mi solídio, saindo de Lá, que era eólio. E o que não era usado na época, né, que saiu do sétimo grau, que, né, foi conhecido como lócro, né, era um modo não usado. Certo? Então esses modos eram usados, e nesses tons que a gente fala, eles não usavam acidentes muito, eles usavam raramente algum acidente ali, um sustenido, bemol ou B quadro, né? Mas depois ali, no final da Idade Média, ali, começo do Barroco, começou a ter mais esses acidentes, a gente começou a ter em outros tons as escalas, então a gente começou a ter, né, o dórico, por exemplo, em Mi, né, ou o próprio modo jônio maior ali em Mi também, em Fá. Mas no começo se usava só as notas musicais, as 7 notas musicais mesmo, com raros acidentes. Só que lá pelo final da Renascença começou-se a focar muito no modo jônio e no modo eólio, ou seja, no modo maior e no modo menor, no nosso caso aqui no menor natural, que eles não chamavam assim, né? Mas começou-se a ficar muito nesses dois aqui, e os outros foram levemente caindo em desuso. E para a gente entender bem essa questão da maior e menor, a gente tem que entender de música tonal. Antes da música tonal, existia a música modal, né? Eles não chamavam assim, mas era baseado em modos, né? Então, era baseado sim em escalas e é uma nota que tinha mais importância que a outra, né? Só que se trabalhava de uma maneira diferente as melodias, né? Não tinha cadências muito bem fortes, que nem as cadências que caracterizam muito a música tonal, né? Então a música tonal, na realidade, ela é focada em um tom, né? E o tom é o quê? É você usar uma escala, certo? Só que essa escala tem uma nota que é muito importante, que ela realmente vai ser o centro de gravidade da música, que vai puxar tudo para ela. E o modo que mais tinha essa sonoridade, e portanto ele era o mais usado, o mais agradável, assim, o que se tornou mais popular, é o modo jônio, que daí se tornou a escala maior. Porque na sua construção ele tem uma sequência de tons e semitons que permitem que a nota Dó seja considerada muito importante, né? Parece que a escala leva até Dó. Você quer acabar na nota Dó. Inclusive os acordes que se usam montando essa escala também fazem com que a gente tenha uma percepção muito forte da nota Dó como nota central. Nesse vídeo eu não posso me aprofundar tanto em tonalidade, mas uma coisa muito importante para a gente entender as escalas maiores e menores é a nota sensível. A nota sensível é a sétima maior da escala, ou seja, é a nota que está a meio tom da tônica. No caso de Dó, a nota Si está meio tom de Dó.
e a gente parece que quer ouvir a nota Dó logo depois dela. Por isso que ela é chamada de sensível. Então a gente tem essa escala maior, e ela é maior porque ela tem a terça maior também. A terça maior, que é a terceira nota, que é 2 tons da tônica, soa essa sonoridade que a gente chama de maior, né? Que constrói os acordes maiores e as escalas maiores. Eu disse que escalas maiores, né? A gente só tem uma escala maior, mas, por exemplo, os modos que se parecem com a escala maior, a gente entende eles como maiores também, né? Como o modo lídio. Então essa característica da escala maior de ter a terça maior sensível é que dá a ela o que a gente chama de escala maior, vem disso. Agora os outros modos também eram bastante utilizados, né? O dórico, o frígio, né? E principalmente o eólio. Só que o eólio começou a se destacar porque ele traz essa sonoridade mais, vamos dizer, triste, mais característica da sonoridade menor, né? Que tem a terça menor e que tem a sexta menor, né? Porque o dórico, ele tem a terça menor, por exemplo, mas ele tem a sexta maior. Então dá uma sonoridade que não é assim tão diferente da escala maior, ou pelo menos completamente diferente, né? Ela tem a sexta maior que nem a escala maior tem a sexta maior. Então começou a criar essa dualidade entre maior e menor, justamente pelas terças e sextas. Só que aí o modo eólio tem um problema, ele não tem sensível. Observem que, né, ele tem a nota Sol aqui. Então a gente partindo de lá, né, com as notas naturais, a gente tem a nota Sol, que é a sétima, mas é a sétima menor. Então ela não tem a nota sensível, o que permite que tenha uma força tão grande de gravidade na nota Lá. Então a sensação de tonalidade passada com o modo eólio é fraco. Na realidade a gente continua soando como um modo quando a gente usa, né, essa escala aqui. Então o que se fez foi, vamos aumentar a sétima, né? Vamos colocar sensível e deixar o resto do jeito que tá, vamos ver o que fica. Opa, o que aconteceu aqui? Escala menor harmônica. Que tem essa sonoridade tão oriental que a gente pensa, né? Porque parece com a escala que se usa no Oriente, mas não é a mesma, mas ela tem essa questão aqui, né, dos meio tons um pouco parecida. Então resolveu-se o problema do tom com a escala menor harmônica. O problema é que se criou outro, que a gente criou uma distância entre duas notas muito grande aqui, principalmente para cantar. E na época as músicas eram muito vocais. Então aqui, ó, da sexta para a sétima ficou um tom e meio. Era uma coisa estranha de cantar. Inclusive a sonoridade característica da escala, né, harmônica é muito essa, né, essa distância grande ali. Então o que se fez? Vamos subir também então a sexta. E aí a gente cria a escala menor melódica. Ela tem esse nome porque ela é melhor para cantar, ela tem intervalos mais fáceis. Então quando se pensa em criar melodia, se usa ela. Quando se pensa na harmonia, principalmente, se usa a escala menor harmônica. Mas isso é só, assim, o mais comum, né? Porque daí a gente usa muito a menor harmônica, por exemplo, o metal, né? A heavy metal usa muito a escala menor harmônica, é muito característico, mesmo a música clássica. Mas nesse começo essa era a ideia. Inclusive percebam que é interessante que a escala menor melódica, ela é basicamente a escala maior com a terça menor. Então pensem aqui, ó. A gente tem a terça menor, mas todo o resto é igual, ó. Olha a volta. Né? A gente pensa que vai ouvir a escala maior aqui. Mas não, a gente ouve. E o mais interessante disso tudo é que criou-se uma tonalidade menor complexa. A gente tem 3 escalas, ou seja, tem 3 sonoridades de melodias, 3 sonoridades de acordes, porque a gente vai conseguir fazer campos harmônicos em cada uma dessas escalas. Porém, a gente pode misturar eles, que não tem problema, não vai criar uma confusão harmônica, porque a gente está partindo da mesma nota tônica, né? Então a gente pode usar a escala menor natural de Lá, dali a pouco usar a escala menor harmônica, usar a escala menor melódica, ou os acordes dessas escalas, e vai funcionar bem, né? Só que vai criar uma complexidade, uma sensação de cromatismo maior, porque a gente vai estar mudando notas ali, né? Com mais frequência do que a escala maior, que só tem realmente uma, você não tem como inventar muito para a escala maior. E obviamente que tem sonoridades que pedem mais uma escala ou outra. Por exemplo, o modo eólio, que na realidade a gente chama de menor natural, é muito usado na música folclórica, principalmente do norte da Europa ali, né? Na Europa no geral, né? Essa sonoridade aqui, por exemplo, o heavy metal da Inglaterra, né? O Iron Maiden, né? O Judas Priest usam muito essa escala, né? Se ele fosse usar a escala menor harmônica nesse riff aqui. Né?
Então fica uma sonoridade interessante, mas não é o Iron Maiden, por exemplo, né? Então, há bandas que utilizam muito essa sonoridade. No geral, o metal usa muito o modo eólio, mas aí algumas bandas acabam colocando, né, a menor harmônica em alguns casos, né? O Metallica também usa bastante, mas aí em músicas como o solo da Master of Puppets ali, o dueto de guitarras, usa a menor harmônica, por exemplo. A escala menor melódica é menos usada ainda, porque ela cria uma sonoridade um pouco diferente e o campo harmônico também é estranho aos nossos ouvidos. Mas quando se quer fazer uma coisa mais, por exemplo, música clássica, né, como por exemplo o Malmsteen faz, Black Star, o início, usa a sonoridade da escala menor melódica, por exemplo. O interlúdio de Carry On, por exemplo, também utiliza essa sonoridade da menor melódica. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? É uma teoria um pouco complexa. Se ficou alguma dúvida aqui, deixem nos comentários. Deem sugestões para os próximos vídeos. Como eu disse, eu deixei várias brechas aqui para fazer outros vídeos, né? Porque esse é um assunto muito complexo e que eu gosto bastante. Então, escrevam aqui o que vocês precisam, que eu vou responder. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.